Olá, queridos! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, com você aí do outro lado e comigo também. Glória a Deus, glória a Deus, né? Queridos, sejam todos bem-vindos. Você que já é inscrito no canal, você que é novo, que está chegando agora, sejam todos bem-vindos aqui. Este canal não tem o intuito de falar de religião. Aqui é para falarmos da palavra de Deus, como ela é, pura, sem mistura, sem acréscimos, né? Estamos aqui aprendendo, todo dia aprendendo, e o mais importante, né, que nós coloquemos em prática aquilo que nós aprendemos, porque teoria sem prática, né, não adianta nada. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Ivânia. Sou uma estudiosa da palavra do Senhor, estou em constante aprendizado, aprendendo todo dia, né? Todo dia a gente vai aprendendo um pouquinho. E aquele pouco que o Senhor Deus tem me concedido, eu tenho compartilhado com os irmãos, né? É assim que o Senhor faz, dá um pouquinho para um pouquinho para outro, né? Um vai entendendo, outro vai entendendo um pouquinho mais, e assim a gente vai, né, nos edificando como corpo de Cristo, né? Aprendendo e crescendo nessa graça e nesse conhecimento, tá bom? Então vamos continuar falando sobre reino, falando sobre as dimensões do reino. Já tem 2 vídeos aqui no canal, né? O primeiro falando sobre, né, a primeira dimensão do reino, né? Que é Deus, né? Aquele que está acima de tudo e de todos, governa sobre todos. Só estou dando um resumo para você que de repente está chegando aqui, né? E você não fique confuso. Então, nós estamos aprendendo sobre as dimensões do reino, que são 4, né? Primeiro o rei, né? O governo, o reino, né? O povo e o território, né? Então, nós vimos na última aula que Deus, ele é soberano, né? Ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas com o seu poder. E nós vamos ver, né, hoje a segunda dimensão desse reino, que é o governo, né? Como vimos na aula passada, Deus, ele não governa sozinho, né? Ele governa com o Filho, que também é rei, né? Mas ele tem aqui, no céu, os anjos, né, fazem parte desse governo. Os anjos, eles estão a serviço do trono de Deus, né, executando ali as suas funções, né, a serviço do Pai. E aqui na terra, quando este reino milenar for restaurado, Jesus, ele não vai reinar sozinho, ele vai reinar, né? Como nós vamos ver aqui nos textos bíblicos, só estou dando uma introdução. Ele vai reinar com a sua igreja, com a sua noiva, né? Porque afinal de contas, Deus nos constituiu um reino de reis e sacerdotes. Nós vamos reinar com Cristo, né? Assim como ele mesmo diz lá no Apocalipse, né? No Apocalipse, assim como ele venceu e está sentado à destra do Pai, reinando com o Pai, né? Nesse momento, aqueles que forem fiéis vão, né, receber essa mesma honra de sentar para reinar junto com Cristo, né? Então, vamos falar aqui para a segunda dimensão desse reino, que seria o quê? O governo, né? Quem vai governar e como vai ser esse governo? Vai governar sobre quem, né? Como que vai ser? Então, nós vimos, acho que lá umas 2 aulas atrás, que Deus, ele faz uma aliança com Abraão, quando ele chama Abraão, né? Para dar a terra. E voltando ainda mais um pouquinho, só para relembrar, para ficar os pontos tudo certinho na sua mente e não ter confusão, que quando Deus criou esse planeta, Deus criou esse planeta com o intuito de governo e passou esse governo para Adão e Eva. Adão e Eva perdeu este governo, né, para o inimigo, que aí está governando por um período de tempo, dado por Deus. Mas o plano de Deus, desde o início, foi que essa terra
fosse povoada, habitada e governada, né, por Adão e Eva. Esse plano de governo de Deus, ele não passou, Deus não desistiu do plano. O plano de governo dessa terra continua. Deus não vai destruir tudo, Deus vai restaurar aquilo que foi perdido lá no jardim, aquilo que Adão e Eva perderam. Eles perderam o governo da terra, por isso Jesus veio para renovar a aliança, né, no seu sangue, né, e tomar de volta este governo da terra. Ai, Ivânia, mas se Jesus veio, fez ali a aliança no seu sangue, se Jesus ele já conquistou na cruz, né, o governo, por que Jesus não voltou ainda? Por que né, ele não está aqui? Por que já não foi restaurado esse governo? Porque há um tempo de 2000 anos para os gentios, né? Deus deu 2000 anos proféticos, né, para os gentios. Esses 2000 anos que está relatado lá na parábola do filho do bom samaritano, né? O bom samaritano, que ele vai viajar e ele deixa esses 2 denários até que ele volta. É o tempo dos gentios, é o tempo da plenitude dos gentios. É 2000 anos, porque Jesus não voltou ainda, né? Não chegou o tempo ainda dos gentios. Então, o que acontece? Resumindo, Adão e Eva, eles perdem o governo, né, da terra, porque eles caem em pecado. E aí, Deus, não refaz, ele reforça, né? Ele faz uma aliança em Abraão. Essa aliança alcança, né, todo aquele que crê, porque filho de Abraão não é aquele que é o descendente dele, mas é aquele que crê, é por fé. O próprio Jesus diz isso. Então, nós vimos na outra aula que Deus, ele chama Abraão e Deus faz aliança com Abraão. E essa aliança, Deus sela essa aliança, né? Ele faz ali sacrifício, né? Pede para que Abraão leve os animais, faz o sacrifício, né? Então, não é uma aliança qualquer, não, é uma aliança eterna, né? Uma aliança eterna. Então, eu vou só ler uns capítulos aqui para embasar tudo aquilo que eu estou falando e resumir tudo. Então, anota aí, ó, ou abra a sua Bíblia, ou vá anotando aí no bloquinho para você conferir tudo depois, ó. No capítulo 15 de Gênesis, né? Versículo 7, diz assim, ó. Disse-lhes ainda, eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos Caldeus para dar esta terra como herança. Então, aqui é Deus, né, falando para Abraão que ele tinha tirado Abraão da terra dela. Para quê? Né? Deus tinha um propósito quando tira Abraão da terra dele. Não tira Abraão simplesmente para Abraão ficar para cima e para baixo como um nômade. Não, ele tira Abraão porque ele tem algo para oferecer. Ele tem algo para dar para Abraão. E o que ele dá para Abraão? Ele dá a terra como herança. E aí, aqui Deus faz, né? Abraão faz o sacrifício, né? E diz aqui no versículo 18 do capítulo 15. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra. Então, Deus, ele faz aliança com Abraão. E ele fala assim, ó, no capítulo 17, no versículo 8. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. E serei o Deus deles. Deles de quem? Dos descendentes de Abraão. Queridos, darei esta terra, né, como propriedade perpétua. Propriedade perpétua é sem tempo determinado, porque se Deus tivesse dado a terra com a intenção deles viverem aqui um período de tempo, não faz sentido. Todas as passagens, Deus sempre está falando, né, para sempre, perpétua, eternamente, como a gente vai ver nos textos aqui, né, que nas passagens Deus vem afirmando que dá a terra para sempre, perpetuamente, para sempre, não tem fim, para sempre, não tem tempo determinado, não tem tempo estipulado, então é para sempre, né? Deu para sempre. Então aqui Deus, ele reforça, né?
a aliança com Abraão. E na sequência, lá no Gênesis 28, Deus ele vai reforçar essa aliança que ele já tinha feito com Abraão com Jacó. Então, quando Jacó parte, né? Deus fala com ele, do versículo 28, no capítulo 28 de Gênesis, versículo 13, anota aí, diz assim, ao lado dele estava o Senhor, que ele disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual está deitado. Então aqui Deus ele reafirma, né, a aliança que ele fez para Abraão, né, o patriarca, em todos os seus descendentes, todos os patriarcas depois de Abraão, né, Isaac, Jacó. Deus ele vem reafirmando essa aliança. Que aliança? A aliança, né, da posse da terra perpetuamente que Deus deu para eles. Olha só. Olha o que está escrito aqui no Salmo 105, do versículo 7 ao versículo 11. Diz assim, Ele, Yahvé, nosso Deus, seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se para sempre do seu pacto, a palavra que ordenou para 1000 gerações, porque ele fez seu pacto com Abraão e seus juramentos a Isaque, seu testemunho com Jacó, um pacto eterno para Israel, dizendo: a ti entregarei a terra de Canaã, porções da vossa herança. Então Deus, ele faz essa aliança, né, com os patriarcas, e ele vem ao longo de toda a história da Bíblia, do começo ao fim, reforçando essa aliança, né, aquilo que o Senhor Deus, né, ele prometeu para eles. Então, olha aqui, no Salmo 113, no versículo 16, diz assim, os céus dos céus são de Yahvé, mas ele deu a terra aos homens. Ele deu a terra a quem? Ele deu a terra aos homens. Deu por possessão perpétua. Os homens não tomaram posse ainda dessa herança, porque ainda não foi restaurada a terra, porque ainda não foi restaurado o reino. Então, essa promessa, né, ela ainda não se cumpriu, da posse da terra perpetuamente. Quando Abraão esteve aqui, Abraão ele não teve posse da terra, ele foi peregrino na terra da sua possessão. Ele ainda vai possuir a terra, né, perpetuamente, mas quando ele esteve aqui, ele foi peregrino, ele não teve herança, ele não herdou perpetuamente a terra, né? Até porque ele morreu, né? Então não tinha nem como ser. Então, mas olha só, mais um capítulo aqui em Êxodo 19, do versículo 5 a 6, diz assim, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Onde é que está isso aqui? Está lá em Pedro. É Pedro que reafirma isso daqui. Por que Pedro fala isso? Porque Pedro estudou o Antigo Testamento. Era a Bíblia que eles tinham na época. Ele estudava os profetas, os patriarcas e a Torá. Por isso, Pedro fala lá no seu livro que nós somos nação santa. De onde Pedro tirou isso? Daqui, de Gênesis. Estudando Gênesis, Pedro escreveu lá na sua carta. Então, olha aqui, olha o que o Senhor Deus está falando. Deus está falando que se eles, né, obedecerem fielmente e guardar a aliança, o que vai acontecer? Que nós seríamos, né, o seu tesouro direto, o seu tesouro pessoal. Nós somos, né,
o tesouro pessoal, nós somos a herança, né, do Pai. E Ele deu para nós a terra como herança. Olha aí, ó. Entre todas as nações da terra, vocês serão para mim reino de sacerdote e uma nação santa. Quando que nós seremos este reino de sacerdote e essa nação santa? Só quando tudo for restaurado, só na restauração de todas as coisas, né? Quando chegar a plenitude, né, dos judeus, a plenitude dos gentios, quando as duas casas se unir, os dois reinos, né, se unir novamente, chegar à restauração de todas as coisas, aí nós vamos nos tornar o que o texto está falando, ó, um reino de sacerdote e uma nação santa. Ainda não é. Por quê? Porque ainda estamos vivendo um conflito. As tribos estão separadas. Não há plenitude nos gentios ainda e nem nos judeus, né? Não chegou ainda essa plenitude. Então, ainda não houve, né, esse reino de sacerdote e essa nação santa. Ainda, né? Ainda não ocorreu isso daqui. Então, olha só. Deuteronômio 5. Melhor. Deuteronômio 4:40. Olha o que diz aqui, ó. Obedeçam aos seus sacerdotes e mandamentos que hoje eu ordeno a você, para que tudo vá bem com você e com seus descendentes, para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. Para sempre. Não por um período de tempo, não por um curto tempo, não por um pouco de homem, para sempre. Para sempre, queridos, não tem fim, não tem uma data específica. É para sempre. E olha só. Vamos ver isso aqui, ó, nos Salmos. Olha aí, ó. Salmo 37, diz assim, ó. Salmo 37, versículo 9, olha aqui, ó. Porque os maus serão destruídos, mas os que põem sua confiança em Deus herdarão a terra. Os que põem a confiança de Deus herdarão a terra. Quando que vão herdar essa terra? No futuro, né? É no futuro que essa terra vai ser herdada para sempre. Hoje ninguém tem posse nenhuma na terra, né? Se você tem uma casa, essa casa você paga o imposto para ter ela. Ela não é tua, ela não te pertence. Você tem qualquer bem aqui sobre esse governo, que não é o governo de Deus no momento, né? Tudo pertence ao governo desse mundo aqui, as coisas materiais, né? As coisas materiais. Você só vai ter a posse da terra perpetuamente quando o reino for restaurado e começar, né, o reinado, né, do Messias. Até então, nós vamos viver sob regime desse governo, que é o governo, né, de Satanás, e não o governo de Deus, né? Lembrando que Deus, ele é soberano, embora Satanás esteja por algum tempo no governo, né, da terra, ele só faz aquilo que Deus permite. Deus ainda está sobre tudo e todos. Versículo 11. Os pobres herdarão a terra e se regozijarão pela abundância de paz. Por quê? Porque quando essa terra, né, quando ocorrer essa posse dessa herança eterna da terra, vai ter paz. Por quê? Porque vai estar sob outro governo, outra jurisdição, né? Jesus fala assim, ó, o meu reino é um reino de paz, de amor e de justiça. Por isso, o salmista fala que os pobres herdarão, né, no futuro, herdarão a terra e se alegrarão pela abundância de paz. Queridos, este mundo nunca vai ter paz. Este mundo só vai ter paz quando for implantado o governo do Deus da paz, né? Enquanto isso, não vai ter paz. Por quê? Porque o príncipe, a potestade que rege esse mundo, ele é a potestade do caos, né? Das guerras. Então, só vai ter paz quando o Messias passar a reinar. Por isso aqui está falando que os pobres herdarão a terra e se alegrarão, né, pela abundância de paz. Quando
né, eles de fato entrar na posse desse reino. Versículo 22, ainda do capítulo 37, tá, queridos? Porque os benditos de Deus herdarão a terra, mas os que são amaldiçoados por ele será exterminado. Então, os benditos herdarão, ó, conjugação verbal no futuro. Os benditos, aqueles que servem a Deus, que fazem a vontade do Pai, eles vão herdar a terra. Mas os amaldiçoados por ele serão exterminados. Quando que eles serão exterminados? Só no fim. Só no fim o mal é exterminado, a terra purificada, para aí então os justos reinar. Os justos reinar, ter abundância de paz, né? E herdar a terra perpetuamente. Versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Olha aí, ó. Reforçando, né? Versículo 34. Confie em Deus e guarde seu caminho, e ele te exaltará, para herdares a terra. Quando os ímpios forem exterminados, tu o verás. Olha que coisa, gente, que coisa extraordinária. Ó, 5 versículos no mesmo capítulo, simplesmente falando da herança da terra no futuro. Quando que isso vai ocorrer? A própria palavra já está falando, ó, quando os ímpios forem exterminados, tu verás. Então, quando os ímpios forem exterminados, os justos herdarão a terra, os justos se alegrarão, os justos tomarão posse perpetuamente da terra, né? Do começo ao fim, a Bíblia está cheia de passagem reafirmando isso, né? Então, vamos ver um texto aqui, ó. Em Isaías 57, no versículo 13, ele fala assim, ó. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve, o vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. Olha aqui, olha aí, ó. Que mais clareza do que isso, né? Os ímpios que confiam em ídolos, que esperam em ídolos, vão ser destruídos, né? Vão ser, né? Aqui vão ser levados, né? Como um vento, né? Ou seja, vão acabar num sopro, né? Mas aquele que põe a confiança no Senhor, que confia no Senhor, receberá por herança. Queridos, a terra é a herança dos salvos, é a herança dos santos, né? Essa herança, né, os santos ainda vão tomar posse dela. Os santos não tomaram posse dessa herança. A terra nunca foi, né, possuída. Porque se os justos, né, tivesse herdado essa terra, essa herança, havia paz na terra, como está descrito aqui, né? Que é o que vai acontecer quando os justos, né? Quando o mal for destruído, quando a terra for restaurada e os justos entrar, né, na sua herança, para tomar posse da sua herança. Lembra que Jesus fala assim, ó, vinde benditos de meu Pai, entrai, né, tomai posse da herança que está preparada para vós desde antes da fundação do mundo. Então, esse é o galardão dos justos, né? O galardão dos justos é entrar na posse da terra, é tomar posse da terra que o Pai preparou, assim como Jesus, né, vai dizer, né, naquele dia, né, vinde benditos do meu Pai, tomai por herança, né, recebam a herança de vocês, né, que é a terra que está preparada desde antes da fundação do mundo, né. Então, mais um texto aqui em Isaías, ó, 61, 21. Isaías 61, 21, diz assim, ó. Então, todo o povo será justo e possuirá a terra
para sempre. E possuirá, está no futuro, possuirá a terra para sempre. Os justos possuirá a terra para sempre, né? Então vamos ver o que diz Jeremias, ó. Jeremias 7:7. Olha só. Jeremias 7:7. Então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Queridos, não há dúvida. A Bíblia deixa, né, claro, do começo ao fim, que Deus deu a terra para o homem, para que o homem tome posse dela, para que o homem governe sobre ela, né? A terra que Deus prometeu para Abraão foi a terra que Abraão peregrinou, não é outra terra, nem outro lugar. Deus nunca prometeu o céu, nem para Abraão, nem para ninguém. A promessa que Deus tem de herança, né, para o seu povo é a terra, não é o céu, né? Olha aqui, ó, mais um texto para a gente confirmar aqui, ó. Ó, Daniel 7:7, ó. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que hão debaixo de todos os céus serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhes obedecerão. Vocês entenderam? Eu vou ler de novo, pausadamente, para você abrir a sua mente e você entender isso aqui, queridos. Ó. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu. Qual é os reinos que estão debaixo do céu? É a terra. Não é reino em outro lugar, não é reino no céu. O reino vem do céu. O reino é do céu, porque ele provém do céu, da parte de Deus. Mas os reinos, né, da terra, olha aí, ó, dos reinos que há debaixo de todo o céu, os reinos que estão debaixo do céu, os reinos que estão na terra, serão entregues, estes reinos serão entregues nas mãos de quem? Dos santos, dos salvos, daqueles que vão entrar na posse da terra, que vão herdar a terra e vão governar sobre as nações, olha aí, ó. Na mão dos santos. Quem é os santos? O povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno, que não passa jamais. E todos os governantes o adorarão e lhes obedecerão. Quem são esses governantes? As nações da terra obedecerão, porque as nações da terra vão ser regidas com cetro de ferro quando Jesus vier reinar e governar. O governo do Messias vai ser um governo, né, justo. Ele vai governar com cetro de ferro as nações, os reis desta terra, né, que estão debaixo dos céus, né, que estão debaixo do céu. Olha só, ainda vamos ver mais um texto aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Em Provérbios. Provérbios 2:21. Anota aí, ó. Provérbios 2:21, ó. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Tá vendo? Os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Não vai passar, vai permanecer. Por quê? Porque é aliança, é herança perpétua que Deus deu para o seu povo. Então vamos lá para Mateus, olha só. Vamos para Mateus. Mateus 5:5, ó.
Mateus. Quem não tem paciência não aprende. Tem que ter paciência. Aprendizado requer paciência e prática, tá bom, queridos? Olha lá, Mateus 5. Olha o que Jesus fala lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Ó, 5, versículo 3 e 5, ó. Bem-aventurados os pobres em espíritos ou de espírito, pois deles é o reino dos céus, não é o reino nos céus, é o reino dos céus. Então Jesus falou que bem-aventurado são os pobres de espírito, porque, né, pertence a eles, né? O reino do céu pertence a eles. E bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Jesus disse. Eu vou ler de novo, olha aí, para você pensar, meditar. Olha aqui, ó, Jesus falou para eles lá, fala para mim e para você aqui hoje, quando a gente abre a palavra, é Deus falando conosco. Então, Jesus falou que bem-aventurado é os humildes, pois eles receberão no futuro, ó, receberão a terra por herança. Os justos receberão a terra por herança. Qual é a herança dos salvos? Agora você já sabe, se alguém te perguntar, né? Qual que é a herança dos salvos? O que os salvos vão herdar? Os justos vão herdar? A terra. É o que Jesus falou, ó. Que eles herdarão, né, a terra. Receberão a terra por herança. Confira aí, ó. Mateus capítulo 5, versículo 5, né? Então, vamos ver lá em Romanos. Vamos para Romanos, para vocês verem que do começo ao fim de Gênesis a Apocalipse, Deus, ele está sempre trazendo a mente, a memória, a lembrança, reafirmando o seu pacto lá com Abraão, né? Da posse da terra. Então, olha lá, Romanos 4, 13. Romanos 4, 13, ó. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, ou seja, da terra, mas mediante a justiça que vem de fé. Olha aqui, ó, Paulo, né, que era estudante do Antigo Testamento, que era a Bíblia que ele tinha, que estudava os profetas, que estudava os patriarcas, que estudava a Torá. Da onde Paulo tirou isso aqui? De Gênesis, porque a promessa estava em Gênesis. Então, Paulo fala aqui, ó, que a aliança que Deus fez lá atrás em Gênesis com Abraão, né, foi por fé. Todos aqueles que vão tomar posse dessa herança, né, que Deus, né, prometeu a Abraão e aos seus descendentes, vai ser por fé, né? Então, Paulo fala assim, ó, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa, não a posse, eles receberam a promessa, é uma promessa, né? De que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Então, todo aquele que tem a fé de Abraão, né? Que é descendência e não descendente, né? Que vão receber a herança da posse da terra, tá bom, queridos? Então, vamos voltar aqui, ó, de novo, ó, só para confirmar aquele versículo de Mateus que eu falei para vocês, né? Mateus 25, 34, vinde bendito do meu Pai. Vamos conferir, ó, Mateus 25, 34. Olha só, ó, 34. Então, o rei dirá, quem é esse rei aqui que vai dizer? É Jesus. Então, o rei dirá aos que tiverem à sua direita, aos salvos, né? Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Então, se Jesus vai dizer para os salvos, né,
recebam a herança, essa herança não foi entregue ainda. Os patriarcas e todos os que vieram depois dele, então, não receberam essa herança, porque essa herança vai entregar na posse, né? O rei vai entregar, né? O rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Tá vendo? Entenderam? Então, o que os patriarcas tiveram, o que eu e você temos hoje é a promessa, né? É a promessa. Ninguém ainda herdou essa promessa, né? Só vamos tomar posse dela quando Jesus vier. Então, mas vamos ver mais textos aqui, ó. Mateus 3:2. Vamos ver aqui, ó. Mateus, o livro de Mateus, capítulo 3:2. Ó. 3:2. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista pregava o reino dos céus, né? Que o reino dos céus estava próximo. Jesus também falava, né? Sobre a chegada do reino. Hoje, o reino de Deus, né? Ele está dentro de nós. O que está dentro de nós? É os princípios do reino. Hoje nós temos dentro de nós os princípios do reino de Deus. Mas esse reino, ele ainda vai ser, né, restaurado e ainda vai começar, né, o governo desse reino. Nós vamos passar a governar. Mas hoje, por que Jesus disse que o reino de Deus está entre vós? Porque ele, né, estava ali como um representante, como o rei, o representante desse reino no meio do povo. E o reino de Deus dentro de nós, né, é justamente isso, né? É os princípios do reino, é aquilo que a gente crê, é os princípios do reino dentro de nós, né? Então, Atos 7:4, ó. Vamos andar aqui para Atos. Ó. Atos. Atos 7:9 diz o seguinte, ó. Os patriarcas, tendo inveja de Jacó, deixa eu ver, deixa eu conferir aqui, queridos. Atos 7:4, não é aqui sim, ó. Então, ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Arã. Depois da morte de seu pai, Deus trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, mesmo o espaço de um pé, mas lhes prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Então, no discurso de Estevão, aqui em Atos 7, olha que coisa extraordinária. Estevão, ele fez, né, uma retrospectiva de todos os acontecimentos bíblicos, desde o Gênesis até aquele momento. Então, ele reforça aqui, ó, que Deus deu uma herança, né? Que Deus, a partir do versículo 5, querido, ó, Deus deu uma herança. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Por quê? Porque Abraão, ele não tomou posse de nada. Lembra que Abraão, a única terra que ele comprou foi o túmulo, né, para enterrar Sara. Então, Abraão foi rico em bens, foi rico em criação de gado, ele tinha muito escravo, muito gado, mas terra mesmo, ele não teve posse de nada de terra, né? Então, é o que Estevão está falando aqui, ó, que nem o espaço de um pé ele não tomou posse de terra aqui, ó. Mas lhe prometeu, isso ele dizendo, né, que Deus prometeu que ele, no caso Abraão, e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra. Olha que coisa extraordinária, queridos, né? Então, aqui ele está reforçando a promessa que Deus deu para Abraão, né? E para os filhos de Abraão, e para os descendentes de Abraão, né?
de que Deus iria dar, né, a posse da terra, mas que em vida, que Abraão não teve nem 1 metro de terra, né? Então, que tudo isso, ó, que ele foi peregrino numa terra estrangeira, né? Ele foi peregrino na sua própria terra, que ele vai tomar posse, que ele vai possuir quando? Quando a terra for entregue por herança dos justos, né? Isso é impressionante. Então vamos ver o que Tiago diz, ó. Vamos andar aqui, ó, a Bíblia toda, para você confirmar e conferir, ó. Tiago 2:3, ó. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disseram... Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Peraí. Tiago 2:3. Peraí, queridos. Eu acho que esse texto não é daqui não, queridos. Não é esse texto não. O texto tá lá no Apocalipse, ó. No Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, ó. Apocalipse 2:26. 2:26. Olha aqui, ó. Ó, queridos. Apocalipse 2:26 diz assim, ó. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ok, então a gente entendeu que a herança, né, do santo, do salvo é o quê? É a terra como possessão perpétua, né, para sempre. Eles vão herdar a terra. Então, como que eles vão viver nessa terra, né? Já que agora a gente já entendeu que a terra, ela é a herança dos salvos, dos justos, que elas vão viver na terra, né, para sempre. Então, qual que é o galardão que Jesus, né, vem trazendo? Jesus fala assim, ó, o meu galardão está comigo. Ele vai trazer, né? Ele vai trazer quando ele vier e vai entregar o galardão, né? Então, o versículo 26 diz que ao que vencer, quem é o que vencer? Aquele que for salvo, aquele que resistir, aquele que não desistir, aquele que for fiel, né? Ao que permanecer, darei autoridade sobre as nações. Que nações são essas? São as nações, né, que vão ser regidas por Jesus com cetro de ferro. São as nações que vão estar aqui, as nações do remanescente, do restante que ficar do salvo. Vai ser as nações que vão nascer no milênio. Sim, no milênio vai nascer muita gente. Então, os justos vão receber título de governo, né, de sacerdotes e reis para governar sobre essas nações. Olha aqui, ó. Então, para aqueles que vencer, eles vão receber como galardão o quê? Autoridade sobre as nações, né? Agora, Apocalipse 3:21, ó. 3:21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Quem está falando isso aqui? Jesus, né? Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, qual que é a promessa de Jesus? Assim como ele venceu o pecado, venceu o pecado não, que ele não pecou, né? Assim como ele venceu a morte, né? Morrendo na cruz e se assentou ao lado do Pai, à destra do Pai, onde ele está hoje, para reinar com o Pai, ele vai dar essa mesma honra no seu governo, no seu reino, para aqueles que também vencer. É o que Jesus está falando aqui, ó. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, né? Hoje, Jesus, ele não está no seu trono. Quem está no trono é o Pai. Ele está à direita do Pai. O trono de Jesus, do reino dele,
vai ser quando ele vier no milênio. Aí ele vai vir, né, na glória do Pai com seus anos, ele vai vir para reinar, né? Ele vai dar fim, né, em tudo que a bagunça toda que Satanás fez aqui, e ele vai sentar no tabernáculo, né, de Davi para reinar aqui. E aí, nesse reinado dele, no trono dele, ele vai dar aquele que vencer a honra de sentar com ele para governar, assim como ele teve essa honra e está hoje à destra do Pai. Então, tem um salmo aqui que vale a pena a gente ir lá para a gente ver isso daqui. Olha só. Que está justamente linkado com esse versículo aqui, ó. Que é o Salmo 2:8. Olha só. Salmos 2:8. Salmos 2:8. Olha só. Olha que impressionante isso aqui, ó. Salmo 2:8 diz assim, ó. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Olha que coisa extraordinária. Olha aí, ó. Pede-me e te darei o céu? Não. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Isso aqui é o galardão do justo, é a terra como sua propriedade e as nações como herança. Por quê? Porque os salvos vão governar sobre essas nações, né? E ainda aqui, ó, olha só, Apocalipse 5, vamos ver, ó. Vamos ler só mais dois textos aqui para não ficar muito longo. Tem muito mais textos, queridos. Só que o vídeo vai ficar muito longo, então vou ler mais dois textos aqui, ó. Dois textos aqui, ó. Apocalipse 5. Ó. Apocalipse 5, de 9 a 10. Anota aí. Olha aqui, ó. Olha que coisa impressionante, ó. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povos e nações. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. É isso aí, eles reinarão sobre a terra. Eu vou ler de novo. Marca aí na sua Bíblia, ó. Ó, marca aí na sua Bíblia. Olha aqui, ó. Falando a respeito do Cordeiro, ó. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. O Cordeiro de Deus é digno de abrir, só ele era digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Por quê? Olha aí, ó. Pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povos e nações. Jesus com seu sangue comprou tudo isso aqui, ó, para Deus. Tribos, línguas, nações e povos para Deus. Tu constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus. Jesus não apenas comprou povos, tribos, língua, nação com seu sangue. Ele também constituiu reinos e sacerdote para Deus. Desses povos todos que foram comprados, Deus constituiu, Jesus constituiu reinos e sacerdotes para Deus. E estes que Jesus, né, comprou pelo seu sangue e constituiu rei e sacerdote, o que vai acontecer com eles? Eles reinarão sobre a terra, vão reinar sobre a terra restaurada, não é sobre o céu, né? Eles reinarão sobre a terra, queridos.
Só mais um último texto aqui, ó, pra gente finalizar, para não ficar muito longo o vídeo, ó, Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 6, ó. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Se nós vimos aqui no capítulo 5, no versículo 10, que todos os constituístes reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E o Apocalipse 26 está falando que felizes e santos, né? Os que participam da primeira ressurreição e a segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Vão reinar durante 1000 anos aonde? Na terra, porque o próprio capítulo 5, no versículo 5, está falando disso, que reinarão sobre a terra. Então, queridos, não é sobre o céu. Ninguém vai reinar no céu, ninguém vai receber herança no céu, porque o projeto de Deus, o plano de Deus foi criar essa terra e dar para os homens, né? Dar para os seus eleitos, para que eles morassem perpetuamente e governassem, exercessem governo aqui na terra, né? Então não é no céu, de certo que quando o Messias vier, né, resgatar sua noiva, a sua igreja, eu já falei aqui nos vídeos anteriores, né, que a vinda de Jesus são vários eventos, vai acontecer vários eventos, não vai ser Jesus vem aqui, arrebata a sua igreja, a sua noiva e some, desaparece, não, vários eventos vão ocorrer, né? Vai ter o juízo, Jesus vai pisar o lagar da ira, né? Lá no Vale do Meguido, né? Vão ocorrer vários eventos na vida de Jesus. Os santos vai ao céu, sim, a igreja vai ao céu, sim, vai ao céu, vai casar, mas vai voltar para reinar aqui, não vai ficar lá, não vai ficar lá, subir e ficar lá no céu, não, porque Deus, ele criou o ser humano e colocou nessa terra, né, com um propósito, e Deus, a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela não volta atrás, a própria palavra diz antes, ela cumpre aquilo que lhe apraz, né? O próprio Jesus fala, diz da sua palavra, né? Então Deus, ele criou a terra para o homem habitar nela para sempre e para exercer governo nela, né? Então a igreja vai ter acesso ao céu? Vai subir ao céu, vai casar? Vai, mas vai descer para governar aqui junto com o Messias, no governo dele. E aqui em Apocalipse, eu não vou ler mais texto, porque o vídeo já tá longo, já, para não demorar. Mas aqui tem tudo que o fiel, que aquele que for fiel vai herdar coroa, né? Vai ter o direito de comer da árvore da vida, né? Então, tudo que os justos, o salvo vai herdar a nível de governo, para governar aqui nessa terra, tá bom? Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, acima de tudo, entendido o estudo de hoje, entendido que Deus, né, ele criou essa terra com propósito, ele não mudou o propósito dele, né? Deus criou essa terra para ser habitada e governada por nós, né? A sua criação, o seu filho. E ele está agora, né, restaurando, né? Jesus, ele veio restaurar tudo aquilo que havia sido perdido. Para quê? Para que o plano original de Deus seja colocado em prática, porque houve, né, o pecado. Então, devido à ocorrência do pecado do mundo, o plano que Deus tinha originalmente pensado para o ser humano, ele não ocorreu por causa do pecado. Mas agora, depois que Jesus, ele venceu, né, Satanás na cruz, ele foi digno de abrir os selos e vai restaurar a terra, vai restaurar o tabernáculo, né, do reinado de Davi, vai sentar, e junto com eles, todo aquele que for fiel, né, que vai receber a coroa, né, ser fiel até a morte da tia, a coroa da vida.
Então, a partir daí, tudo aquilo que Deus, né, pensou e planejou vai de fato, né, ter êxito, vai de fato acontecer, vai de fato se concretizar, que é uma vida plena, feliz, né, numa terra restaurada, né, onde Deus, Jesus será rei e nós seremos, né, sacerdote e reis junto com ele, assim como diz aqui no Apocalipse, tá bom? Queridos, que Jesus transborde amor no seu e no meu coração, que esse amor de Jesus mude o nosso caráter, né? As nossas atitudes, faça a gente discernir, faça a gente viver, faça a gente ter alegria, alegria do Senhor, nossa força, né? Faça com que a gente possamos, né, ter esse entendimento que nos liberta, né, de tantas coisas erradas e que ao mesmo tempo traz para nós esperança, alegria, né? Como é lindo pensar nesse reino, pensar que nós vamos, né, sentar para reinar, ter essa honra que Jesus vai dar, assim como ele recebeu do Pai, né? Ele mesmo diz assim como eu recebi do meu Pai, né? E me assentei ao lado dele, também ele vai dar essa honra para todo aquele que for fiel, tá bom? Então é isso, queridos, vamos orar. Santo Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome santo, agradecemos, Pai Santo, por essa porção da tua palavra, agradecemos porque o nosso coração se enche de alegria, Senhor Deus, em pensar na restauração de todas as coisas, nesse reino vindouro que virá, Senhor Deus. Que maravilha será, Pai. A nossa mente nem consegue pensar, porque vai ser tão maravilhoso, Pai, tão extraordinário, que a nossa mente não tem capacidade de discernir, Pai, mas nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse mérito de Cristo Jesus. Nós não merecemos isso, Pai, mas a tua graça nos alcançou. Por isso, Senhor Deus, nos fortalece, Pai, até que Jesus venha, até que ele venha nos resgatar, nos dá força para testemunhar, nos dá força para viver, nos dá força para vencer as nossas dificuldades, o nosso eu, vencer o mundo, vencer a carne, vencer o pecado e permanecermos firmes em Ti, Pai eterno, para sermos mais que vencedores. Pai, abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui ouvindo essa oração, que a Tua bênção, Senhor Deus, seja sobre o lado de cada um deles, que eles recebam, Pai, renovo, força, coragem, Pai, que essa palavra, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, a ser entendida, Pai, por cada um de nós, que nós entendamos a Tua palavra, aquilo que o Senhor Deus quer se comunicar com cada um de nós, que nós possamos entender, aprender, Pai, que estamos despertos e também a despertar outros também, Pai. Que os Teus anjos continuem a nos guardar, que o Teu bom Espírito caminhe conosco, abrindo a nossa mente, Pai, nos dando discernimento, sabedoria, nos santificando cada dia mais até que Jesus venha, Pai. Obrigado por tudo. Essas bênçãos eu rogo a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa aí, o seu like, deixa a sua curtida, deixa aí o seu comentário, tá bom? Fiquem todos com Deus, queridos. Cheiro, meu povo, e até amanhã.